A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero falar com você nesta oportunidade de um texto muito emblemático da palavra de Deus, escrito lá no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1, que nos diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. O termo estranho tem vários significados, mas especificamente neste texto, estranho tem a ver com o que Deus não reconhece. Sabemos que no Antigo Testamento somente os sacerdotes da tribo de Levi podiam ministrar os sacrifícios em favor do povo, e isso de acordo com uma escala, e cada um com seu incensário ficava incumbido desta tarefa. As brasas para acenderem o incensário, que tinha um formato parecido com o de uma panela, deveriam ser retiradas do fogo do altar, onde era queimada a oferta do cordeiro sacrificado e apresentado a Deus pelo sacerdote, tanto pelo perdão dos pecados do povo, como dos seus próprios pecados. No caso de Nadab e Abiú, o que fizeram colocando brasas que não eram do altar do sacrifício nos seus incensários, não foi resultado de um descuido simples, mas um pecado deliberado, porque eles conheciam as regras da lei conforme foram instruídos enquanto sacerdotes sobre o modo como deveriam agir, mas preferiram errar. Quando alguém peca porque escolhe pecar, com o pensamento de que basta depois pedir perdão a Deus, o maior risco que corre é de ser tragado pelo diabo, que anda ao derredor procurando quem lhe dê oportunidade, sem que assim seja aproveitado o tempo de arrependimento que Deus concede para a salvação. A atitude de Nadab e Abiú foi uma afronta ao Senhor, de quem reivindicava para si a glória que pertence somente a Deus. Eles decidiram fazer diferente do que estava ordenado na lei a respeito da maneira como deveriam manter os seus incensários abastecidos com as brasas que tinham que ser retiradas do altar do sacrifício, que por sua vez ficava dentro do tabernáculo. Tudo indica que quando Nadab e Abiú viram a empolgação do povo diante da manifestação da glória de Deus, enquanto derramado ali perante seus olhos o fogo do céu que queimava o holocausto, eles decidiram então não sair da presença do povo para assim retornar ao altar do sacrifício e apanhar de lá as brasas para reabastecer os seus incensários. Eles acabaram pensando que, como se pela própria presença deles no meio do povo, toda aquela maravilha estivesse acontecendo, se sentindo assim tão importante que o mover de Deus no meio do povo sofreria prejuízo se eles se ausentassem do cenário da manifestação da glória de Deus. Então tiveram uma ideia. Já que o povo estava tão envolvido e extasiado com toda aquela manifestação de Deus, quem iria perceber se o fogo dos seus incensários era ou não das brasas do altar do sacrifício? Se era mesmo o fogo de Deus? Assim resolvem utilizar os recursos que lhe estavam disponíveis à mão, bem próximos deles. E por que sair de diante da vista do povo para ir ao altar do sacrifício, se eles mesmos podiam também produzir fogo que o povo não teria condições de discernir de onde viera?
Nadab e Abiú, deslumbrados com o que Deus fazia perante o povo e diante dos seus olhos, perceberam a distração do povo. Na verdade, eles mesmos pensaram poder distrair o povo e perderam a sensibilidade para obedecerem a regra já estabelecida acerca do modo como deveriam ministrar pelo povo diante de Deus. Quando questionamos a atitude de Deus matando Nadab e Abiú, pensando nisso como se fosse falta de misericórdia, como muitos gostam de interpretar uma atitude relacionada ao Deus do Antigo Testamento e que jamais se repetirá na nossa relação com um Deus cheio de misericórdia que Jesus nos apresenta no Novo Testamento, devemos também perguntar o que aconteceria se Nadab e Abiú não morressem. Eu penso que poderiam acontecer pelo menos duas coisas muito terríveis. A primeira é que Deus seria desonrado perante o povo de Israel. E a segunda é que a impunidade para com o pecado que cometeram resultaria numa desordem entre os sacerdotes, no meio daqueles que tinham a incumbência de oferecer sacrifício, fazendo com que cada um passasse a ministrar diante do povo como bem quisesse os sacrifícios que estavam ordenados a oferecer, ignorando o que estabelecia a lei. Então, sem punição, com morte pelo mal que cometeram, o que poderíamos considerar uma atitude de misericórdia de Deus se transformaria também na anulação do símbolo do sacrifício de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Lerei para você o texto escrito na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 1, para que entenda o que estou dizendo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. E aí eu pergunto, são sombras? Sim, mas que fazem alusão à realidade do sacrifício de Jesus Cristo, anunciado desde o princípio do Antigo Testamento. E pelo que sabemos, jamais a sombra pode se desvincular da pessoa enquanto percorre seu trajeto. E o trajeto de Jesus Cristo, desde a criação até a sua ressurreição e ascensão, é marcado por sombras que registram a sua presença em todo o curso da história. Então, sendo o Deus do Antigo Testamento também o do Novo Testamento, podemos considerar que ele continua sendo o mesmo que inspirou o escritor aos Hebreus a falar desta verdade. O nosso desafio no tempo da graça é reconhecer que o que aconteceu a Nadab e a Abiú, se não fosse entendido no tempo da lei pelo povo como uma dádiva e um dom perfeito, e realmente não foi entendido dessa maneira, como uma boa dádiva, um dom perfeito da parte de Deus, para nós no Novo Testamento, no tempo da graça, isso faz todo sentido. Quando interpretamos as coisas olhando para Jesus, que é a concretização daquilo que se apresentava como sombra para os israelitas no Antigo Testamento. E quando Deus opera a morte de Nadab e Abiú, ele então ratifica o valor eterno e imutável do sacrifício de Jesus Cristo lá no Antigo Testamento, representado pelo animal cordeiro, que era apresentado ainda que sendo somente sombra do sacrifício perfeito que veio a ser cumprido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso só podemos compreender agora, no tempo da graça, o ritual da oferta oferecido por Nadab e Abiú, como deveria ser oferecido pelo pecado no tempo da lei.
Jesus Cristo é o sacrifício suficiente oferecido pelo próprio Deus em favor da humanidade, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus é eficiente porque ele é, ao mesmo tempo, ofertante, ou seja, o sumo sacerdote, e a própria oferta, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Além disso, o sacrifício de Jesus Cristo é absoluto, porque ele não se apresenta como os sacerdotes do Antigo Testamento que repetiam todo ano a aspersão pelo pecado deles e do povo. E em que consistia a aspersão? A aspersão nada mais era do que o derramamento do sangue do animal no altar do sacrifício, o que simbolicamente escondia o pecado da pessoa que assim era apresentada pelo sacerdote no ato da oferta. Assim, olhando Deus para o altar, não via mais o pecado do homem, mas o sangue do animal que cobria o altar, sem remover, portanto, o pecado que continuava ali, debaixo do sangue. Mas o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós não esconde debaixo do seu sangue o pecado de ninguém. Pelo contrário, o pecado, neste caso, passa a ser uma palavra impronunciável pelos que foram redimidos através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mais uma vez, Jesus não esconde o pecado, mas ele é o que tira o pecado do mundo. Mas o que Nadab e Abiú tem a ver com isso? O capítulo 9 de Levítico fala sobre o início do ministério dos sacerdotes. Lê depois todo o capítulo 9 de Levítico e você vai compreender mais sobre a mensagem. E depois de receberem das pessoas os animais para serem sacrificados, então os sacerdotes os traziam para a frente da tenda da congregação, a tenda do encontro, que era o lugar sagrado onde deveriam oferecer os sacrifícios. Era a primeira vez que Nadab e Abiú iam ministrar. E passaram tão logo no início das suas atividades como sacerdotes do privilégio e da intimidade com Deus para a profanação do altar, porque perderam o temor, a noção de que aquele lugar era sagrado, e como ministros do altar, eles tinham que usar apenas o recurso que o próprio altar lhes dava para ministrarem diante de Deus. O fogo estranho foi a inovação que, misturado com o incenso, e o incenso é símbolo das orações que o povo fazia a Deus, resultou numa combinação de morte. Tudo que nós oferecemos a Deus que não tenha ligação com o sacrifício de Jesus Cristo é estranho, de modo que ele não só não aceita, como também não o reconhece como tendo algum valor. Infelizmente, existem pessoas que se contentam com o fogo estranho apresentado por personalidades cheias de si, sem nada de Deus. E o tipo de mensagem mais aceita pela maioria é aquela que minimiza a responsabilidade do pecado, promovendo a frouxidão espiritual e a desvalorização da comunhão pessoal com Deus. Sim, que nos faz sair da presença da multidão e nos leva ao altar da intimidade, onde oferecemos a Deus o nosso íntimo sacrifício de louvor. O Deus da lei que se manifestou no Antigo Testamento, matando Nadab e Abiú, também se manifestou no Novo Testamento, matando Herodes Antipas, que foi comido de bicho, porque aceitou a glória que deveria ser atribuída a Deus no momento em que se destacava falando a uma multidão de pessoas. Ambos, Nadab e Abiú e Herodes Antipas, em circunstâncias semelhantes, ou seja, no momento em que apareciam diante das pessoas, pensaram poder usurpar a glória que pertence somente a Deus. Que o nosso contentamento e a nossa alegria seja a de sabermos que somos apenas instrumentos usados por Deus, entregando sempre nós a Ele toda a honra e toda a glória que pertence somente ao Senhor.
a Ele é devida. Pense nisso e que o Senhor lhe abençoe.